Então, Bertinho, boa noite. Vamos lá. Então, que você tinha me pedido, né, sobre esses autores conservadores, né? Então, assim, para começar, o primeiro, eu não tive a oportunidade ainda de obter, que é o Edmund Burke, mas é por isso que eu vou começar aqui pelo seguidor dele, americano, que é o Russell Kirk, né, que é o legítimo leitor, né, do Edmund Burke, que é o Russell Kirk, e que ele tem um livro seminal, né, que é fundamental, né, nesse pensamento conservador, que não sei se vai dar para ver aqui, A Política da Prudência, certo? Então esse aqui é uma das bases principais, é um dos livros principais que serve de base para o pensamento conservador em geral, né? Então ele vai desenvolver aqui uns conceitos que tem a ver, inclusive, com aquela questão com que o Michael Oakeshott trabalha no Política da Fé e Política do Ceticismo, né? Então, esse prudência que ele traz aqui é mais ou menos o mesmo tema e que meio que resume um pouco esse pensamento conservador. Então, o que é importante aqui no Russell Kirk, além da questão teórica? É que ele é um dos caras que trabalham o Edmund Burke, que é, digamos assim, o cara que é fundador do pensamento conservador no mundo, né? O Edmund Burke, o primeiro cara que falou contra a Revolução Francesa e a favor da manutenção do regime monárquico. Só para você ter uma ideia, então você liga os fios aí que você vai entender, né, do que se fala sobre conservadorismo, do que tem a ver, inclusive, essa questão com relação à prudência que ele fala. Não sei se você consegue entender, partindo desse exemplo, que a prudência é justamente esse pensamento antirrevolucionário. Eles veem o pensamento revolucionário como uma coisa degenerada, né, como uma coisa errada e quase como uma doença. Por exemplo, a cura, nesse caso, nesse sentido, seria o quê? A prudência, né, no caso. Tá certo? Então, para começar, a gente começa justamente com o Russell Kirk, que é o que eu tenho em mãos, né? Quando eu tiver o Edmund Burke, quando eu tiver lido o Edmund Burke, a gente pode falar sobre o Edmund Burke também, mas eu não tive acesso ainda, né? Então vamos começar aqui pelo leitor, pelo introdutor dele, por um dos autores que apresenta o Edmund Burke, tem uma ligação com o Edmund Burke, que é o Russell Kirk. Só que o Edmund Burke é do século XVIII e o Russell Kirk do século XX, né? Agora recente. Tá certo? Mas deu para entender aqui o que é com esses dois exemplos, inclusive com relação ao Michael Oakeshott, o que é a prudência que ele fala aqui, né? É justamente esse pensamento antirrevolucionário. Depois a gente pode falar sobre o cara que eu acho mais interessante, que faz as análises mais interessantes, que é o Mark Lilla, né? É um professor de literatura e de religião da Universidade de Nova York, e que é super interessante nesse sentido, a leitura que ele faz disso que a gente está falando aqui, tá certo? O segundo que a gente pode trazer, que também é muito famoso, tá certo? Tanto quanto Prudência, do Russell Kirk. Evidentemente, esse aqui são os clássicos do conservadorismo, do pensamento de direita no mundo, que inspira Olavo de Carvalho, né? Que inspira assim vários autores, tá certo? E que nós temos aqui, veja que é a mesma editora, né? Aqui é Realizações, se eu não me engano, certo? E tem também esse livro aqui, que é fundamental, que é Os Intelectuais e a Sociedade, do Thomas Sowell, ou Thomas Sowell, como algumas pessoas gostam de pronunciar, tá certo? Então, esse aqui é outro muito interessante, que no caso, voltando àquele exemplo que eu acho fantástico, lá do Michael Oakeshott, o que são esses intelectuais? Adivinha quem são os intelectuais que eles estão falando aqui?
né? Adivinha quem são. Tá certo? Daí somos nós, evidentemente, né? Ele tá querendo, tudo isso é um jogo, né? Tudo faz parte de uma estratégia, evidentemente, e que aqui, por exemplo, nesse livro do Thomas Sowell, você percebe também um pouco dessa estratégia, que é justamente de, digamos assim, reclamar um certo choro em relação a que a sociedade ela é muito influenciada pelos intelectuais, esses que somos nós. Os intelectuais que eles falam são as pessoas de esquerda, digamos assim, né? O que ele quer dizer é isso, que tem um lugar assim de importância demais. Os intelectuais, portanto, veja só, deveriam, que são de esquerda, que é isso que ele está querendo dizer, deveriam ter menos influência do que eles têm, normalmente. Precisa dizer mais alguma coisa? Tá certo? Aí nós temos dois livros aqui que são irmanados, tá certo? Que é do terceiro autor, então veja só, eu falei primeiro do Russell Kirk, pra gente começar. Depois, clássico, estou falando só de autores clássicos, não estou falando, tem 40 livros conservadores aqui, e eu estou falando simplesmente dos autores mais seminais, né? Os autores fundamentais dentro desse processo. Então você tem aqui o terceiro, os dois são americanos, o Russell Kirk, se eu não me engano, né? O Thomas Sowell é americano, e o Roger Scruton, né? Que é inglês, que é britânico, né? Morreu agora recentemente, se não me engano, mês passado, né? Foi em fevereiro desse ano, inclusive, morreu com 70 anos, né? E ele tem esse livro, que está aqui em duas edições diferentes, que uma ele acrescentou alguns capítulos, que o clássico seria esse aqui, também todos da mesma editora, no caso esse aqui da Realizações. Essa edição Pensadores da Nova Esquerda, que, digamos assim, vai num caminho, não mais ou menos no caminho que o Thomas Sowell fala. O Pensadores da Nova Esquerda, você está entendendo o que é, não é? Evidentemente é uma crítica aos intelectuais também. Veja só, né? Veja só que isso se repete, tá certo? No pensamento conservador. Então você tem aqui, né, no primeiro que a gente viu, Política da Prudência, do Russell Kirk, Os Intelectuais e a Sociedade, do Thomas Sowell, e agora o livro famoso Pensadores da Nova Esquerda, do Roger Scruton. Minha opinião pessoal, para resumir aqui que a bateria já está acabando. Minha opinião pessoal, é uma bobagem, né? É um derramar, é um chorume de preconceitos em relação à esquerda. A leitura que ele faz, olha que eu leio Olavo, eu dou certa razão a certas coisas que ele diz e tudo mais, acho interessante certas coisas que ele desenvolve, realmente algumas têm um certo sentido, mas veja só, esse aqui é um intelectual acadêmico. Ele poderia produzir, na minha concepção, algo bem melhor do que o que ele produziu aqui, tá certo? Então, é a minha opinião, certo? Pode ser que outras pessoas tenham uma leitura diferente, mas aqui eu vejo um poço de preconceitos, e eu digo assim, até uma certa leitura de senso comum, tá certo? Em relação ao que ele diz. Não acho tão interessante, tá certo? Então é isso, eu acho que já deu para você ter uma ideia do básico, né? Se você quiser outros assuntos, mas vamos ficar por esses três aqui, tá certo? O Russell Kirk, o Thomas Sowell e o Roger Scruton. Então esses aí, tem mais, né? Como você sabe, o próprio Michael Oakeshott também a gente poderia falar de outros autores aqui também, mas esses são a base do pensamento conservador. Se você leu assim, tem uma ideia sobre esses caras, né, a gente pode falar. Eu também poderia falar do Mises e do Hayek, que eu não tenho aqui, tá? Mas eu poderia falar também do Mises e do Hayek. Mas o Mises e o Hayek,
eles estão num campo mais econômico. Esse aqui são no campo da filosofia, que eu acho que se aproxima mais com as coisas que eu falo, que eu estou acostumado a falar. E o Mises e o Hayek eu colocaria numa outra estante, que é uma estante da economia, que também é muito interessante, mas que eu não coloquei aqui porque é esse pensamento adicionado a um pensamento econômico, ou um pensamento econômico adicionado a esse pensamento, do jeito que você quiser. Tá certo? Então, Russell Kirk, Thomas Sowell, Roger Scruton, o Hayek e o Von Mises. É isso. Beleza. Até mais.